Boa noite. Convido-vos a conversarmos um pouco com o nosso Pai amoroso. A oração nada mais é do que um telefonema da alma para o seu Criador. E para isso, fechemos por alguns instantes os nossos olhos. Soltemos os nossos ombros, relaxando, deixando os nossos problemas lá fora. E agradecemos ao Pai de bondade a bendita oportunidade desta encarnação. Agradecemos ao Pai de bondade as experiências que tem nos trazido tanto ensinamento. Agradecemos ao Pai de bondade toda a proteção espiritual que acompanha a nossa existência. E essa noite, que a nossa reflexão possa acerenar os nossos corações e as nossas mentes. Que assim seja. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração, a esse espaço de reflexão. Que hora é escola, hora é hospital. Uma escola de almas, um hospital de almas. E para a noite de hoje, nós vamos falar sobre Jesus e a imortalidade da alma. Jesus e a imortalidade da alma? Alguém pode se perguntar: o que Jesus tem a ver com isso? Ele não veio nos falar de perdão, de amor, de um Deus único? Voltemos ao tema. Voltemos aos fatos históricos narrados no Novo Testamento. Quando Jesus encontra Nicodemos e há uma conversa entre eles, permitam-me ler para que sejamos fiéis à própria situação. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer se ele já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Inocente, não. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantais do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Jesus falava da imortalidade da alma, e claro que aqui acrescentando a reencarnação. Vejam, Jesus falou da imortalidade da alma. Mais um momento em que Jesus dá um testemunho da imortalidade da alma. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte. Quando eles estão lá, isolados, ele se transfigura.
o seu rosto resplandecia como o sol. E aparecem ali, junto aos quatro, Moisés e Elias. Moisés tinha morrido há mais ou menos 1500 anos antes deste fato. Elias, uns 900 anos que havia morrido. Mas estavam ali. Pedro, Tiago e João estavam enxergando eles visivelmente. E eles tiveram uma longa conversa com Jesus. Esse relato está em Mateus, no capítulo 17, se alguém quiser procurar. Mas era tão visível, eles estavam tão presentes, que Pedro achou que eles estavam ali mesmo, um corpo de carne. Aí Pedro queria, muito atencioso, queria fazer um tabernáculo para eles. É isso que consta, né, lá no Novo Testamento. Mas o que é um tabernáculo? Um abrigo. Eles passavam caminhando daqui para lá, eles tinham que fazer uns abrigos para se proteger, né, para dormir. Pedro queria até fazer um abrigo, uma barraquinha, né, para as visitas. Uma visita de 1500 anos, a outra com 900 anos que tinha partido. Pedro queria, ele era muito sensível e acolhedor. Não tinha se dado por conta de que eram espíritos desencarnados que estavam ali. E depois da conversa que tiveram com Jesus, Moisés e Elias simplesmente desapareceram, ou seja, voltaram, né, para a pátria espiritual. Foram só ter um tete a tete com Jesus. Quem dera, né? Inveja, né? Mas aí, mais uma vez, Jesus nos dá uma prova, um testemunho da imortalidade da alma. Por quê? Porque se um já tinha morrido há 1500 anos antes de Jesus estar por aqui, o outro há 900 anos, Jesus está falando com quem que os outros viram? Almas imortais, espíritos. Que morreu o corpo, o espírito continuava a viver. Mas será que parou por aí? Não. Deu-se a morte do corpo de Jesus e aquele perseguidor dos cristãos, que até a irmã nossa, dia desses, fez uma palestra lindíssima sobre ele, Saulo, né? Que perseguia os cristãos, encontra com Jesus na estrada de Damasco. E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E, enfim, final da história, ele se converte ao cristianismo e adota o nome de Paulo de Tarso, o maior apóstolo de todos os tempos. Ah, mas como é que ele encontrou Jesus se não tinha morrido? Todo mundo viu aquele corpo que, desculpem a expressão, mas foi o que aconteceu, se espedaçou naquela cruz. Foi isso que aconteceu. Tinham colocado no túmulo, estava morto o corpo. O espírito continuava a viver e mais uma vez está ali Jesus nos dando uma prova da continuidade da vida após a morte. Mas antes disso, teve um testemunho inquestionável. Após a morte na cruz, pegaram o corpo, colocaram no túmulo, que na época era dentro das rochas, né? Não é o nosso cemitério como é agora. O cemitério era dentro das rochas, eles não tinham as edificações, não tinha tecnologia, há 2000 anos atrás. Todo mundo acompanhou. Todo mundo viu. Passam-se os dias. Quem é que Madalena encontra? Jesus. E ele permanece por 40 dias com eles, com seus seguidores, com os apóstolos, conversando, caminhando, indo, ainda dando ideias, né?
reforçando a amorosidade, o perdão e a continuidade da vida após a morte, ou a imortalidade da alma. Depois de 40 dias, em que ele acomodou as coisas, acalmou, porque os seus seguidores sofriam muito com a sua partida, reacendeu a esperança naqueles corações, ele volta para a pátria espiritual. Bom, se nós pegarmos o Novo Testamento, que nada mais é do que um livro histórico, é a história da humanidade, não é um livro da religião A, B ou C. Tem tantos episódios em que Jesus dá o testemunho e fala sobre a questão da imortalidade da alma. É riquíssimo. Aliás, dentre todas as figuras notáveis que passaram pela Terra, ele é a mais notável. Mas ninguém falou tanto sobre a imortalidade da alma quanto ele. E se nós não percebemos, é porque a gente não tinha maturidade para ouvir. Não nos culpemos. Tudo a seu tempo. Mas o que Jesus queria nos dizer com isso? Que diferença faz se nós aceitamos ou não a imortalidade da alma? Toda a diferença. Porque se nós pensarmos, como muitos hoje no nosso planeta Terra pensam, que vai morrer e acabar e que é o corpo, bom, por que eu vou ajudar alguém? Que diferença faz se eu dou um prato de comida ou tiro o prato de comida de alguém para satisfazer as minhas necessidades? Se eu exploro, se eu engano. O pensamento materialista passa por isso. Morreu o corpo, morreu tudo, não vejo mais nada, também não vou arcar com as consequências do que eu fiz. Nossa, que cômodo. Agora, quando nós temos a consciência da imortalidade, do espírito, alma, como queremos chamar? É diferente. Eu vou colher aqui dentro da minha consciência exatamente o que eu fiz. Se eu enganei, se eu matei, se eu roubei, se eu explorei, eu colho a dor e o compromisso espiritual com aquelas pessoas a quem prejudiquei. Agora, se eu auxiliei, se eu perdoei, se eu amei, eu colho os méritos dessas boas ações na minha consciência. E, como disse Jesus, que tínhamos que nascer de novo, ao nascer de novo, ou nós nascemos junto dos inimigos que fizemos em vidas passadas, ou nós renascemos junto aos amigos que fizemos em outras vidas. É uma visão muito diferente. Nos dá um senso de responsabilidade sobre o que nós vamos fazer imenso. Porque na hora que nós vamos tomar uma atitude, nós pensamos, bom, qual é a consequência? A consequência é sofrimento. Mas é sofrimento para quem? Para mim. Qual é a consequência? A consequência vai ser paz do espírito. Para quem? Para mim. Então vou lá fazer. Vejam como muda. Muda o parâmetro, muda a forma como nós passamos a decidir sobre o que nós vamos fazer. Porque o que nós já fizemos, feito, nós estamos tendo a consequência, mas o que nós vamos adquirir de hoje para amanhã, bom, isso nós podemos mudar. Como diz o nosso amado Chico, né? Xavier, ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo fim. Nós podemos dar uma outra finalidade para as nossas existências. Mas eu vos convido a uma reflexão sobre Jesus. O que seria de nós se Jesus não tivesse encarnado na Terra?
Já pensamos sobre isso? Confesso que até o momento em que comecei a organizar e me preparar para esse trabalho, eu não tinha pensado sobre isso. E elenquei alguns tópicos que seriam um diferencial nas nossas existências se Jesus não tivesse estado aqui entre nós há 2000 anos atrás, nos falando também da imortalidade da alma. E nós estaríamos evoluindo, crescendo, porque teríamos que evoluir, mas a nossa evolução, ela seria menor. Que nós não teríamos os conceitos que ele nos trouxe, o parâmetro que ele nos deu. Um professor de uma magnitude espiritual, um bom professor, o aluno aprende muito mais. Nós não teríamos o encaminhamento da oração. Quem nos ensinou a orar foi Jesus. Inclusive nos deu até um modelo, né, o Pai Nosso. Mas foi Ele que nos ensinou a virar o nosso olhar para o Criador. Ele fez isso. Talvez a gente estivesse ainda perdido com o nosso olhar assim para o chão, sem fazer isso com o nosso olhar em relação ao nosso Criador. O ato do perdão não tem sentido sem Jesus. Ele nos disse: vamos perdoar, porque vocês são espíritos imortais. A vida continua depois da morte. O que adianta essa briga, essa rixa, esse ódio? Vai voltar tudo para ti. Nós estaríamos ainda perdidos nos contextos religiosos, porque até a vinda de Jesus, né? Quem era desse segmento ou daquele, ele tinha privilégios. Nós estaríamos perdidos. Quando ele vem e diz que é nosso irmão e toma essa postura de irmandade, de acolhimento em relação a nós, ele muda tudo na nossa vida, porque nós não saberíamos que todos nós somos irmãos. Hoje a gente até repete, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Quem disse isso? Jesus. Até então ninguém tinha nos dito isso. E nós não íamos nos dar por conta que nós somos só uma família. O planeta todo é uma família. Só o planeta Terra? Não! Os outros planetas, onde tem outros espíritos, ou o mundo espiritual, tudo no universo. E agora, comprovado cientificamente, no multiverso, que são vários universos, a comprovação já saiu. Ou seja, é muito além do que imaginamos, mas todos somos criação de um Pai misericordioso, e Ele nos trouxe esse conceito. Nós não teríamos as bem-aventuranças. Foi Ele que falou das bem-aventuranças. E nós teríamos tão pouca noção de fraternidade. Mas acima de tudo, nós não teríamos Maria. Maria existe a partir de Jesus. E nós encontramos nas obras espíritas que Maria até hoje advoga junto a Jesus quando nós estamos peleando aqui. Às vezes a gente não merece muito, mas ela vai lá e diz assim: olha, tá vendo aquela guria lá? Está na sociedade espírita ali, falando com ele. Dá uma chance para aquela guria, Jesus. Eu estou te pedindo, aí Jesus, né? Maria, né? Maria. Aí eles: tá, Maria, vou te atender. Ela não merece. Mary não merece muito, mas assim, sabe, Maria? Tudo bem, tu tem crédito comigo. Tá, a gente tem uma advogada. E a gente nem se dá por conta e nem sabe, às vezes, que a gente recebe alguma coisa num momento de extrema dor. E a gente diz assim: nem merecia tanto. Oi, Maria, intercedendo por nós. Então, se ele não tivesse estado aqui, ela não teria sido a mãe de Jesus. E ela não teria toda, né, essa ascendência sobre ele para nos ajudar. Mas, diante de tudo isso,
Nós que viemos a essa casa, que buscamos alguma coisa diferente, que mude o rumo das nossas existências, isso já está posto há 2000 anos. E Ele nos disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Se as nossas intenções nesse momento são de nos reunirmos em nome do amor, da pacificação do nosso lar, da pacificação do planeta, da pacificação com os nossos conflitos interiores, da pacificação diante das dores que nos chacoalham. Se realmente estamos aqui reunidos em nome dele, que foi o que ele nos trouxe essa mensagem, por que não ele estaria aqui entre nós? Ele cumpriu tudo que ele nos disse. Inclusive ele nos disse: eu estarei convosco até o final dos tempos. Estamos no final dos tempos. Esse rebuliço, né? Que está dentro da gente e fora da gente no nosso planeta, nos dá uma ideia do momento que nós estamos. E ele está aí. Ele está conosco. Ele está cuidando de cada um de nós. É preciso, como no caso da oração, em que a gente aprendeu com ele a jogar o nosso olhar para mais além e o nosso coração para mais além, é preciso jogar o nosso olhar. Enxergar a mão de Jesus que se estende em relação a nós, em direção a nós. Pegar nessa mão e seguir. Seguir na nossa rota evolutiva. Dizem os espíritos amigos que ninguém que tenha passado à frente de Jesus, que tenha batido o olho no olho de Jesus, ninguém foi o mesmo. Porque naquele olhar cabe o universo. Como um parâmetro, quando nós saímos e olhamos a noite estrelada e vimos aquela imensidão, é isso que há no fundo daquele olhar. Ninguém, ao ser tocado pelo sentimento de Jesus, pelo olhar dele, pelo seu hálito de esperança, ninguém é mais o mesmo. Foi isso que aconteceu com Saulo. Ele se deixou tocar. E ele deu aquela guinada. E é para isso que Jesus esteve aqui, tão próximo a nós. Ele veio nos dar uma nova dimensão sobre a nossa existência, sobre as nossas capacidades evolutivas e sobre o roteiro que nós deveríamos seguir. Emmanuel nos diz que Jesus não é uma figura para ser admirada, mas é um exemplo a ser seguido. Porque ele falou bastante, porque são necessárias as palavras para a comunicação. Mas ele foi 24 horas testemunho de tudo que ele falou. Mas e se nós ainda temos dúvidas sobre a imortalidade da alma? Porque as dúvidas são um chicote da nossa existência, né? Nós nos auto-chicotamos, né? Com as nossas dúvidas. Eu quero lhes trazer uma história. Há uma palestrante espírita chamada Anete Guimarães e ela contou, certa vez, uma história que se encontra num livro de uma psicoterapeuta que se chama Ellie Van Bach. Ela é uma psicoterapeuta canadense radicada nos Estados Unidos. E ela conta
num dos seus livros, o primeiro contato que ela teve com algo inusitado. Ela é de família protestante, né? Mas ela era ateia, bem materialista. Ela não achava um significado na questão da religião em si, qualquer que fosse. Ela achava que isso não era importante na formação do ser humano. Ela não tinha um perfil religioso. Uma cientista, uma pesquisadora. E aí, certa vez, ela recebeu um paciente de 2 anos e meio, porque ela é psicoterapeuta infantil. Vamos lhe dar o nome de Theo, um nome figurativo. Theo nasceu numa família de classe média, uma família numerosa, muito unida. E naquele momento todos eram adultos e era a única criança no meio de tantos adultos. Theo era simpático, amoroso, calmo, fazia todo mundo feliz. Sorria, paparicado por todo mundo. Ele encantava todos. Theo foi crescendo e ele foi demonstrando uma paixão por tudo que se referisse aos bombeiros. A sirene dos bombeiros, quando ele ouvia, ele dava gargalhada. Ele passava na frente, né, do quartel dos bombeiros. Que encanto! Aí começaram a dar carrinho de bombeiro, roupinha de bombeiro, e ele, mas a casa era cheia de quadrinho, brinquedinho, e ele adorava, a alegria dele era pegar um brinquedo que tivesse alguma coisa a ver com bombeiros. E aí ele começou a falar. E quando ele começou a falar, ele encantou ainda mais, porque tão pequenininho, ele perguntava a todos sobre prevenção de incêndio. A criança daquele tamanho, não tinha 3 anos. Ele falava sobre os incêndios florestais, os cuidados ambientais. E era fora do comum aquilo. Aquela criança com aquele vocabulário. Ele falava na hierarquia dentro dos quartéis, onde tinha os bombeiros. E era uma coisa incomum para uma criança tão pequena. Aí a família levou o menino para uma avaliação com o especialista. Não era normal uma criança de 2 anos e meio, 3, né? Todo aquele vocabulário e todo aquele conhecimento. Bom, o especialista disse que o vocabulário do Theo era acima da média, que as construções verbais dele eram riquíssimas, e a família se mobilizou e fizeram lá uma vaquinha para colocar a criança numa escola de atendimento a superdotados, a melhor escola que eles encontraram, porque o menino era um superdotado. Colocaram o menino lá na escola. Tudo começou a andar bem, até que de repente a professora chamou a mãe. Um dia disse assim: mãe, está acontecendo alguma coisa em casa? Não, está tudo bem, tudo normal. Problemas na família? Não, por quê? Theo está triste. Theo não quer participar das atividades, mas ele participava de tudo. Theo não quer participar. A mãe foi, perguntou: filho, alguém brigou contigo? Não. A professora? Não. Os coleguinhas? Não. Por que tu está triste? Deixa pra lá. Mais um pouco a professora chamou e disse assim: mãe, agora Theo não quer se alimentar na escola. Ele disse que ele está triste. A mãe perguntou tudo de novo se alguém tinha judiado. Não, nada. Por que está triste? Deixa pra lá. Aí, foi. Ele começou a ter problema para dormir em casa, ele começou a ter problema para se alimentar em casa, e cada vez mais aquela criança estava triste. Perguntava: Theo, por que não quer comer? Estou triste. Theo, por que não quer brincar? Estou triste. Preocupante. Uma criança, né? 3 aninhos. Aí um dia a mãe foi, conversou e arrancou dele uma informação. Theo, fala pra mamãe. Por que tá tão triste? Mamãe, eu tô com saudades. Saudades? Saudade de quem? Mãe, eu sou Theo. Mas eu também sou Mark. Como? Diz ela. Eu sou Mark, o capitão dos bombeiros.
cidade de Nova York. E mãe, eu tô com saudade da minha esposa e dos meus filhos. A mãe ficou estarrecida. O que está acontecendo com essa criança? Aí, daqui a pouquinho ela se lembrou, mas ele sempre brincou de bombeiro e ele dizia que ele era o Mark. Aí o nome que ele deu lá, o personagem fictício que ele assumiu, que era o Mark que salvava todo mundo. Aí a professora conversou com a mãe e disse assim, por que vocês não levam ele no terapeuta? Essa história de ser Mark, ter saudade de filho, eu não procuro um terapeuta. Bom, e aí procuraram a doutora Ela, terapeuta, especialista, e ela disse, não, tira todos esses brinquedos de bombeiro, essa coisa aí, vai passar. Tiraram todos os brinquedos, ninguém mais falou em bombeiro, e ele continuou com saudade, e falando que ele era Mark. Mas aí, ela foi, chamou a família e disse assim, é o seguinte, é tão séria a coisa, foi de umas sessões de terapia, que eu acho que esse menino é psicótico. Eu teria que usar medicação, mas como é que eu vou dar medicação para psicose para uma criança de 3 anos? Então eu pensei numa alternativa, dar um choque de realidade nessa criança. Essa criança vê que ele não é Mark, que ele é Theo. Para provar para ele. Mas aí, antes ela pensou assim, faça uma investigação, veja se não tem alguém da família que está assim, ó, o tempo todo na cabeça dele falando dessa história desse bombeiro aí, se existe, se não existe, eu não sei. E eles procuraram e ninguém estava conversando sobre esse assunto, ninguém conhecia bombeiro Mark, ninguém sabia de nada. E ela disse, aí que eu vou entrar na fantasia dele. Numa sessão de terapia, perguntou para ele, então tu é Mark, eu acredito que tu é Mark. Me conta da tua vida. Sim, eu sou Mark. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos. Antes do Theo, eu sou Mark. Onde mora o Mark? E ele deu um endereço e ela anotou. E deu o nome dos filhos, o nome da esposa, detalhes, deu o número do documento de identificação, que seria, né, lá Seguro Social, aqui é a nossa carteira de identidade, deu o número de tudo, aqueles números, nome é tal e tal e tal, e ela anotou, e ela, a psicose está alta aqui. Mas aí ela, assim, não, para os pais, vamos dar um choque de realidade nessa criança. Ela pegou e foi atrás, materialista, foi pesquisar, e descobriu que existia um bombeiro chamado Mark, que tinha morrido no incêndio 10 anos antes de Theo nascer. E descobriu a viúva. E descobriu os filhos no endereço que ele deu. Aí, ela pensou, mas pode ser que alguém esteja alimentando essas ideias na cabeça dessa criança e a mãe e o pai não se deram por conta. Eu vou procurar essa viúva. Foi lá e procurou a então viúva de Mark. Conversou com ela, disse, olha, eu estou com um caso muito sério, uma criança, que alguém deve estar falando no nome do teu marido, assim, eu quero dar um choque de realidade nessa criança. Para ver que não te conhece, que não sabe quem é, para ver se não dá remédio para essa criança. A senhora saiu, combinaram, então ela foi para o consultório no dia marcado, sem que só os pais da criança sabiam, o menino não sabia. E ela, quando o menino adentrou o consultório da terapeuta, dá de cara com a viúva e diz, Fulana, que saudade, abraça ela. E ela olha para a terapeuta. E como é que está Beltrano e fulano? E os nossos amigos? E aquele problema, como é que tu resolveu? Coisas que só o casal sabiam. E ela se levanta e diz, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas essa criança aqui é o Mark. Porque só eu e ele sabíamos disso tudo. Que confusão é essa? E a terapeuta, se tem alguma coisa aí, como pesquisadora, percebeu que havia alguma verdade ali, porque era impossível aquela criança ter tantos detalhes, que ela verificou
pessoalmente e todos, o número, o seguro social, os números de conta bancária, tudo que ele tinha dado, tudo batia. Não tinha um erro. Ela começou a pesquisar. E ela descobriu que havia muitos casos assim, não era o único. E que quando chegava lá pelos 4, 5 anos, essas lembranças iam adormecendo, essas crianças iam se desvinculando dessas lembranças e passavam a ter uma vida normal. Mas ela não parou por aí. Ela resolveu pesquisar e passou a provar com esses casos. O primeiro caso foi com Theo, provar a realidade da reencarnação e da imortalidade da alma. Ela usou a estatística para provar. Vejam por onde ela caminhou como terapeuta. E ela escreveu um livro, Você Já Viveu Antes. E ela traz esses casos. Que a criança se lembra de uma vida recente, com riqueza de detalhes como Theo. Theo foi crescendo, foi perdendo aquela fixação por tudo que era relativo a bombeiros, foi se esquecendo, não foi mais falando nos filhos, na viúva, foi assumindo a personalidade, a vida familiar, né? E seguiu a sua existência. Porque nós, meus irmãos, nós costumamos muito negar o que não conhecemos. É comum nós negarmos a existência de Deus, mas tem algo que a gente não consegue fazer. Nós não podemos impedir que Deus exista. Nós podemos negar a existência de Deus, dizer Deus não existe, mas nós não podemos impedir que Ele exista. Nós podemos negar a possibilidade da pré-existência do espírito depois da morte. Nós não podemos impedir que isso aconteça com os outros e conosco mesmo. E esse é o grande legado de Jesus. Essa é a história verdadeira da vinda de Jesus. Foi dizer para nós: vocês não são o corpo de carne, vocês são espíritos. E como ele disse a Nicodemos, o espírito que sopra onde quer, mas fadado à evolução. A história de Theo também é a nossa história. Já tivemos outras famílias, outros lares, outros amigos, outras profissões, tudo adormecido nos nossos arquivos mentais. E o que teremos daqui para frente? Depende do que vamos fazer hoje. Se nós estendermos a mão para encontrar a mão de Jesus, que está sempre assim, em direção a nós vamos encontrar a tranquilidade, o avanço espiritual, a ressignificação dos nossos atos, dar um novo sentido para a nossa vida, o preenchimento daquele vazio existencial que o materialista em geral tem. E para finalizarmos, eu queria lembrar com todos e com todas sobre aqueles cristãos que deram aquele testemunho de fé inquestionável, que foram para a fogueira, que foram atirados aos leões e que desencarnavam cantando, e diz que o seu olhar era firme, era lúcido e não negavam em nenhum momento, mesmo diante da morte iminente, não negavam a certeza que tinham sobre os ensinamentos do Cristo. Essa fé vinha da imortalidade da alma. Esta fé era saber que
havia ali uma pleiade de espíritos e eles viam, quantos eram médiuns, e eles viam eles ali de braços estendidos esperando-os. Quantos nem sentiram o corpo se dilacerar com as feras, nem o fogo corroer, porque era uma fé esplendorosa, porque eles estavam acima daquele sofrimento. A sua convicção na imortalidade da alma, no amor, no perdão que Jesus pregou, era tanta que eles muitas vezes eram retirados do corpo físico, antes que houvesse sofrimento do corpo. Eles já tinham se espiritualizado, o termo que quisermos usar, evoluído. Que o nosso testemunho possa ser semelhante, nos inspiremos neles, quando estivermos na fogueira da fofoca, na fogueira da confusão, quando as feras rugem sobre nós, exemplificado pelos nossos irmãos que estão no nosso entorno, às vezes, de forma tão primitiva, se lançando com muita ira sobre nós. Lembremos daqueles cristãos que acreditaram em Jesus e passaram a ter a certeza de que Ele estava ali. Meus irmãos, eu vos convido para fazermos a prece final. Fazendo mais um agradecimento ao nosso Pai misericordioso. Agradecer por Ele ter permitido que Jesus entrasse em nossas vidas, porque Ele entrou para permanecer em nossas existências. Agradecer pelo contato que passamos a ter com a doutrina espírita, que também mudou completamente o rumo das nossas existências. E te pedimos, Pai, que ao voltarmos aos nossos lares, levemos em nosso coração o bálsamo da esperança, do carinho, do perdão, da fraternidade. Que assim seja. Aqueles e aquelas que desejarem tomar o passe, nós pedimos que